A premiada Biblioteca Municipal, uma das oficinas culturais que está sempre em destaque por sua constante presença no cotidiano da população, também faz parte da programação de carnaval e retrata a história do navio negreiro. Essa biblioteca ela traz uma temática diferente e sobretudo de resistência e luta, porque o tema da bibliofolia desse ano é navio negreiro. E nesse tema a gente homenageia o poeta que escreveu esse poema Navio Negreiro, que todos podem conhecer, que é Castro Alves. Castro Alves é um poeta que se diferencia de outros escritores brasileiros porque ele trabalha bem essa história do povo negro na chegada ao Brasil. Então, mais do que uma poesia que fala de escravos, ele fala de luta e de resistência. Quando a gente fala sobre a escravidão no Brasil, a gente tem que entender que a escravidão ela não é a história do povo negro, mas é uma história que barra a história do povo negro que foi trazida da África. Porque a gente tem vários heróis, reis, rainhas que viveram no Império, por exemplo, no Egito, que foram escravizados ao longo da história. Então, trabalhar um pouco sobre Salvador é contar um pouco da história desse baiano que conta a história desse povo de luta e de resistência. E as crianças aprovam a iniciativa? Super aprovam, tanto é que a gente fez durante a semana oficinas nas escolas com as bonecas de Abaiomi. A Abaiomi é uma boneca tradicional que veio nos navios negreiros quando as crianças estavam chorando porque elas perdiam suas mães, às vezes não eram transportadas com suas mães, mulheres que não eram mães necessariamente dessas crianças rasgavam suas saias e com esses restos, com esses trapos, elas faziam bonecas amarrando e entregavam para as crianças. A Abaiomi vem do Urubá, que é uma língua falada na África e significa presente que dá alegria, presente que traz alegria. Então era uma maneira de trazer um pouco de alegria para essas crianças. As Abaiomis, muita gente pergunta, mas por que elas não têm rosto? É justamente porque ao longo da África a gente tem várias tribos que têm pinturas diferentes. Então, para não trazer uma pintura característica apenas de um povo, mas mostrar que todo mundo no navio era um povo só, de um continente só, elas não trazem marcas nos rostos. Patrícia, de que forma essas apresentações ajudam na formação a apresentar a cultura para os pessoal do município de Juína? É importante falar da cultura porque ela traz justamente a história desse povo. Então, a gente vai poder falar para as pessoas que hoje, se a gente tem um pouco de igualdade, que ainda a gente tem que construir diariamente, é porque teve lutas. Além de ter um painel que fala sobre o Zumbi dos Palmares. Mais do que celebrar o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, a gente tem que falar que essa história ela veio marcada de sangue, de luta e de suor. Tanto é que a gente tem uma história muito marcante aqui no Brasil e aqui em Mato Grosso, que as cidades, toda vez que eu vejo pedras colocadas no asfalto, eu lembro que foi da carne negra, pessoas negras apanhando a chicote para construir isso. Isso é importante falar que independente da cor da pele da pessoa, ela deve ser respeitada. Então falar dessa história, falar como foi construída e como que é importante a luta dessas pessoas, é formar o cidadão crítico. Nas oficinas, por exemplo, enquanto a gente fazia a boneca Abaiomi, enquanto a gente fazia as bonecas de papel, a gente contava histórias de preconceito, de racismo e como isso foi se transformando ao longo do tempo. Então por isso que é importante falar da história aqui dentro da biblioteca.